Na paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? De sábado, né? O irmão ainda continua com dores. Amém, meus irmãos? E então fica difícil para mim entrar ao vivo. Amém, meus irmãos? Quando está com muitas dores, como eu estou. Amém? Mas assim que o irmão melhorar, em nome de Jesus, né? Que isso é só mais um vento, né, meus irmãos? A cada luta que nós passamos, amém? A cada aflição, a cada barreira, amém, meus irmãos? Isso está nos moldando, amém? Na presença de Deus. Por isso que nós não temos que ter medo e nem, amém, meus irmãos, desanimar. Nós temos que seguir em frente. Porque cada vento contrário que vem, meus irmãos, é para nós se tornar mais fortes, para remar o nosso barco. Amém, meus irmãos? Então não temas, amém? O irmão está passando por novamente vento. Amém, meus irmãos? Aquele que anda certo nos caminhos do Senhor, sempre vai ter algo para acontecer na nossa vida. Amém? E nós não podemos desistir. Amém, meus irmãos? Porque a porta estreita continua sendo tomada por esforços. Amém? Então nós temos que resistir o vento, as tempestades, as guerras, as batalhas. Amém? Nós temos que resistir. Amém? Na presença de Deus. Porque Ele é o caminho. Amém, meus irmãos? E quanto mais conectado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós não perdemos, amém, meus irmãos, direcionamento, nós não perdemos a palavra dele, amém? Os ensinos do Pai é muito importante para a nossa vida, amém, meus irmãos? Então eu não sei que aflição que você está passando, qual que é a guerra que você está enfrentando, mas fique nos caminhos de Deus. Fique sempre nos caminhos do Pai. Amém, meus irmãos? E não perca o ensino. Amém? Não perca. O que Deus está te ensinando hoje, grava no seu coração. Grava na sua mente. Ah, passei por tal luta. Deus me fez vencer. Ah, já passei por doença, enfermidade, mas Deus me fez vencer. Guarde na tábua do seu coração. Tanto as lutas que você venceu, amém, para que você venha lembrar mais tarde, para você não perder a sua fé, amém, e guarde os ensinamentos do Pai, que é a palavra de Deus, meus irmãos, que Ele nos ensina todos os dias, amém. Nós temos que guardar a palavra de Deus, porque vai chegar uma hora que muitos vão querer ouvir a palavra, amém, mas não vai ter pregador na terra. Amém, meus irmãos? Não vai ter. Amém? Glórias a Deus, né? Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Amém, meus irmãos? Então, feliz é aquele, amém, meus irmãos, que guarda os ensinos da palavra de Deus. Feliz é aquele que busca em ouvir a palavra do Pai. Amém, meus irmãos? Feliz é aquele que, mesmo passando, amém, por dificuldades, por ventos, tempestades, por guerras espirituais, amém, não sai da presença de Deus, mas permanece firme. Amém, meus irmãos? Por isso que Deus, né, antes de nos dar abençoar nessa terra, Ele vai nos preparar, fixando nossos pés na rocha, para que nós venha suportar vento, tempestade, guerras, amém, meus irmãos, barreiras que nós temos que enfrentar, amém, levante de Satanás, amém, a nossa própria carne, amém, meus irmãos. Então, conforme nós estamos no deserto, Deus está nos ensinando, amém, a passar por lutas, a passar por dificuldades financeiras, passar por, né, escassez no alimento. Meus irmãos, tudo é para nós se fortalecer na fé.
Amém? O que nós não podemos fazer é desistir. Amém, meus irmãos? Abandonar a repreensão, porque daí nós vamos andar só errado, meus irmãos. Porque quem tem o caminho certo e quem direciona nós para o caminho certo é o Espírito Santo. E se nós não tiver, amém, a presença de Deus e a palavra de Deus, nós só vamos pegar caminho errado. Quantos aqui já se achou que era esperto, que era o mais sábio na terra e foi para um caminho errado? Quantos? Me diz para mim. Eu já fui um desses, que achava que eu era inteligente, que eu era, nossa, o sabido. Peguei um caminho errado que me trouxe prejuízo, amém, percas, amém, meus irmãos. Um caminho errado que eu peguei, achando que eu era esperto, amém. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que deixar o nosso eu de lado. Nós temos que acreditar e confiar na palavra e guardar os ensinamentos do Pai. Porque a verdadeira sabedoria, meus irmãos, está com Deus e não conosco. Amém? Então, se nós aprender e guardar os ensinos do Pai, nós vamos ter vida tanto nesta terra, amém, que nós não vamos pegar caminhos errados, e tanto vida depois da porta estreita. Amém, meus irmãos? Porque nós vamos estar, amém, quem guarda o ensino. Então Deus está nos ensinando a ser forte. Deus está nos ensinando a tomar a porta estreita, amém, pelos nossos esforços, pelas nossas batalhas vencidas. Amém, meus irmãos? Amém? Então não despreze o ensinamento de Deus. Não despreze os caminhos do Pai que Ele te dá. Amém, meus irmãos? Pare de murmurar. Amém? Agradeça mais, mesmo no dia mau, mesmo nos dias de dores. Amém? Constante, agradeça mais. Os nossos olhos não estão vendo, mas Deus já está movendo o mundo espiritual em nosso favor. Em favor daqueles que andam em obediência, que guardam o ensino dele. Amém, meus irmãos? Quanto mais nós ser obedientes na presença de Deus, quanto mais nós se esforçar na presença de Deus, amém, mais vida nessa terra nós vamos ter. E eu estou falando de uma vida, amém, de paz, de alegria, de tranquilidade. Amém, meus irmãos? Estou falando uma vida onde Deus vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então guarde o ensino de Deus. Amém? Porque aquele que abandona a repreensão anda sempre errado, meus irmãos. Anda sempre errado, sempre vai achar que é inteligente, sempre vai querer andar pelos caminhos que ele quer mesmo, ou que ela quer, e vai sempre dar errado, vai sempre ter prejuízo, vai sempre, como diz o ditado, se ralar, né? Porque é isso mesmo, meus irmãos. Eu andei pegando os caminhos errados quando eu estava no mundo, amém, meus irmãos? E eu se ralei, como diz o ditado aí popular, né? Eu se ralei, por quê? Amém, meus irmãos? Porque Deus até enviou pessoas para me dar conselhos, mas eu quis escutar conselhos? Não, porque eu me achava que eu estava no caminho certo. Amém? Então o meu achismo, amém, meus irmãos? Amém? Amém? Me deixou eu arrogante a ponto de não escutar ninguém. Amém? Então tem muitas direções de Deus que Ele não vai te dar em sonho, mas Ele vai colocar pessoas no seu caminho para te avisar, não entra nesse caminho, esse caminho é difícil, você está indo pelo caminho errado. Amém, meus irmãos? E é aí que está o ponto X. Nós temos que estar conectado com Deus para perceber que é Deus falando com nós na boca de outras pessoas. Amém? Tem muitas pessoas dentro da igreja, amém, que estão patinando no mesmo lugar. Por que está patinando no deserto?
Por que que está andando em círculo no deserto? Porque acha que é tão sábio a ponto de não dar ouvidos a conselhos de terceiros. Tem pessoas que estão, amém, se esforçando muito para sustentar uma coisa que era para ter resolvido. Amém, meus irmãos, há muito tempo. E ia estar aonde? Em pastos verdejantes. Mas ainda não está em pastos verdejantes, porque se acha sábio demais e tem que ser do jeito que a pessoa quer. Amém, meus irmãos. Então, muitas das vezes, principalmente nós, amém, meus irmãos, que lemos a palavra, nós que estamos sempre pegando a direção de Deus, nós temos sempre que lembrar uma coisa. Amém. Deus tem a sabedoria que excede todo entendimento na terra. Amém. Então eu e os demais não somos nada na presença de Deus. E aquele que se acha grande fica rodando em círculos. Por quê? Porque ele se acha tão sábio nas palavras, tão sábio que pega caminho sempre errado e volta para o círculo novamente. Amém, meus irmãos? Então, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino de Deus. Se você está passando pela prova, amém, meus irmãos, pelo deserto, amém, guarda os ensinos de Deus que Ele está te permitindo você passar. Tudo que acontece na nossa vida é para nos moldar, é para nos ensinar, é para nos deixar mais forte. Amém? Para que nós venha receber de Deus bênçãos sem medidas, para que nós venha receber, amém, meus irmãos, e andar com a nossa bênção. Amém? Não receber como muitos fazem, amém? Recebe a bênção, né? Não está preparado, amém, meus irmãos? Desprezou o ensino de Deus, né? E daí volta para os caminhos errados. Amém, meus irmãos? Perde a bênção e perde a salvação eterna. Amém. Deus está falando aqui, o caminho para a vida, tanto aqui nessa terra como a vida eterna com Ele, amém, é para quem guarda o ensino. O ensino é o que? Guardar a palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos, obedecer à vontade de Deus, que tem muitas pessoas que obedecem a palavra, obedecem o pastor, mas não obedecem a Deus. Tem muitas pessoas, o Espírito Santo está falando. Amém, meus irmãos? Então temos que aprender, amém, que obedecer importa para nós a Deus e não os homens. Homens não vai trazer salvação para nós. Amém, meus irmãos? Homens são falhos e pecadores. Amém? Meus irmãos, nós temos que aprender a adorar a Deus. Simplesmente só Ele. Nós temos que aprender que o ensino vem dele e não dos homens. Nós temos que aprender que Deus é acima de tudo e de todos, para que nossa vida venha se abrir as comportas do céu, para que Deus derrame sobre nossa vida bênçãos sem medidas, livramento para os nossos. Nós temos que entender uma coisa, que nós temos que seguir a palavra, nós temos que seguir a Deus. Amém, meus irmãos? Independentemente do que você está passando. Amém? Guarde os ensinamentos de Deus, porque é Ele que vai te dar a vida eterna. É Ele que vai trazer vida para você nessa terra que já está nas mãos de Satanás, né? Muitas pessoas aí estão se entregando, né, para as garras do maligno. Satanás não precisa fazer mais nada, meu irmão. O próprio ser humano está fazendo por si só. O próprio ser humano está, né, pegando a sua raiva e explodindo, não tem mais paciência, né? Só pensa em vingança, matar os outros, matar um, matar outro. Outro, né, como eu vi hoje, oh meu Deus, só Deus para ter misericórdia mesmo,
uma neta, se eu não me engano, matou o vô e deu um tiro na boca da avó por causa de R$ 500 mil. Então, quer dizer, o dinheiro está tomando conta da cabeça das pessoas, não é nem Satanás. Satanás não está tendo nem trabalho mais para ir lá e jogar seta inflamada. As pessoas por si só estão se corrompendo por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de casa, e mesmo enxergando, né, que caixão não tem gaveta, que quando a pessoa morre, nem a roupa do corpo que está vestindo, ela pode escolher no seu velório. Quem escolhe, né, é o cara da funerária, ou se não a família levam a roupa lá, né? Pois é. E o povo está preocupado, se corrompendo em dinheiro, herança, em bens materiais, que a chuva vem e está levando tudo, né? Lá em Minas Gerais, quantos carros de cabeça para baixo, atolado na lama, tem lá. Quantas casas que valem milhões foi, né, tomado pelo deslizamento de terra. Quantas vidas se foi ali, né? E o povo tão cegos, não estão enxergando que o mais importante é buscar, né, o caminho da vida, guardar os ensinamentos de Deus. O povo não está enxergando, amém, que o que vale mais nessa terra hoje em dia não é o dinheiro. Dinheiro não vai te trazer paz. Dinheiro vai te trazer tormento. Porque quanto mais você tem, mais perseguido na terra você é. Você não parou para pensar nisso. Quanto mais dinheiro você tem, mais os assaltantes te visam você de longe. Amém. Ah, quanto mais eu tenho casa, mansão, mais você está sendo vigiado por aqueles que querem te roubar. Tanto no banco, como aonde você estiver. E muitas pessoas não pensam nisso. Melhor é ter um bocado de pão seco na mesa e ter Deus, que Deus traz paz, amém? Deus traz alegria e Deus traz luz, do que ter uma mesa cheia de carne, amém? Mas contenda em seus lados. De que adianta você ter carne para churrasquear todo dia? Do que adianta você ter dinheiro e contenda direto na sua casa? Um querendo matar o outro, um querendo ser mais do que o outro, do que vai adiantar? Se você não está cuidando do mais importante, que é a sua alma, a sua vida eterna, aonde Deus diz na palavra dele, amém, que vai trazer paz eterna. Já pensou nós vivendo lá com Cristo numa paz eterna, onde não vai ter fome, não vai ter preocupação, não vai ter dívidas para pagar todo mês? E as pessoas ainda querem aquilo que é da terra. Procura ter bens materiais, procura mais a vontade da carne, sendo que nós temos que cuidar do Espírito. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. O caminho para a vida é quem guarda o ensino. Então guarde as palavras de Deus. Faça o bem, plante o bem. Amém. Venha para Cristo enquanto Deus está com as portas abertas. Amém, meus irmãos. Se arrependa-se verdadeiramente. Ande na bondade e na misericórdia de Cristo. Amém, meus irmãos. Antes de tomar alguma decisão, peça sabedoria a Deus. Entre em oração, não pare de orar. Vigia. Amém, meus irmãos. Satanás, ele quer entrar dentro da sua casa, ele quer bagunçar a sua vida, ele quer te matar. Satanás, ele quer destruir as pessoas e ele está conseguindo, sem fazer nada. O próprio ser humano está cada dia mais se desgarrando dos caminhos de Deus e se revoltando no mundo, fazendo o que quer. Tudo pode, Deus é misericordioso, né?
é homens, né, meus irmãos? Homens, que é para ser homens verdadeiros, estão de salto alto em cima dos púlpitos, brincando com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é santo, santo, santo. Santo é o Senhor. E Ele não compactua com pecados da carne. Amém, meus irmãos? Homem nasceu para ser homem. Mulher nasceu para ser mulher. Cada um, amém, meus irmãos? No seu devido lugar. Amém? Não estou discriminando ninguém. Só estou falando que está escrito na palavra. Amém? Não brinque com as coisas de Deus. Muitos já pagaram alto preço, até com a vida. Amém? E morreram eternamente para Deus, porque brincou. E muitos ainda continuam brincando com a palavra de Deus. Estão manchando os púlpitos. Estão manchando, amém, aí as igrejas. Estão entrando, Satanás está entrando de mansinho nas igrejas e fazendo a cabeça de todos os filhos de Deus. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. O errado continua sendo errado. O pecado continua sendo pecado. Deus está ensinando, mas muitos não querem dar ouvidos e estão brincando com a palavra de Deus e vão pagar muito caro. Vão pagar preço de sangue. Vão pagar caro porque estão brincando. Esses dias eu vi um pastor e uma missionária. A missionária se vestiu de homem e o pastor se vestiu de mulher, onde já se viu uma coisa dessa. Cuidado, vigia aonde você está colocando seus pés. Amém? Amém, meus irmãos? O púlpito é lugar da palavra, não é lugar de dançarina, ficar dançando em cima do palco ali, não. Ah, é coreografia, é não sei o que de... Não, meu irmão. Deus é santo, santo, santo. E Ele não compactua com muitas coisas que o ser humano está misturando. As coisas do mundo com as coisas santas de Deus. Então vigia na terra. Cuidado, não deixe Satanás entrar na igreja. Cuidado. Cuidado. Tem pessoas que vão pagar caro por estar brincando com a palavra de Deus que é santa. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo está dizendo nesta noite, tem pessoas cristãos que estão brincando com a palavra de Deus, estão achando que a igreja é deles, não é de Deus. Amém? Deus não habitua numa casa feita por homens, mas Ele é dono das igrejas ainda. Ele é dono do ser humano ainda. Então, cuidado para você não pagar alto preço. Quando você vê que as coisas não estão indo bem, quando você acordar e ver que sua família está tudo destruída, amém, mesmo você estando na presença de Deus, aí é tarde, porque Deus está te avisando. Não brinque com a minha palavra. Não brinque com as coisas santas de Deus. Não misture as coisas do mundo com a igreja. Não faça isso. Não faça. Avisando, Deus está. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, ande no caminho da vida. Amém. O caminho da vida é de quem guarda o ensinamento. Então, guarda o ensinamento do Pai. Ande com a bondade e a misericórdia. Amém. Obedeça os seus preceitos, os seus mandamentos. Amém, meus irmãos. Se arrependa-se verdadeiramente dos seus erros, dos seus pecados.
Pegue na sua cruz e vai, siga Jesus. Se esforce para não pecar. Se esforce para não errar. Amém, meus irmãos? Quando você estiver irado com alguém que se levanta contra você, lembre-se que a ira, amém, pertence a Deus e não a nós. Respira fundo antes de tomar qualquer decisão. Amém, meus irmãos? Deus, ele ensina a nós todos os dias conforme ele quer que nós andamos na terra. Mas que pena, né, meus irmãos, que muitos estão permitindo, né, misturar o mundo com as coisas que é santa. Amém? Tem muitos que estão aí em busca, né, de mais pessoas para dentro das igrejas para estar, amém, meus irmãos, saciando a vontade da carne, que é o bolso, é o financeiro. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então vigia onde você está colocando seus pés, tá? Vigia. Amém, meus irmãos? Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Deus está avisando o cristão que está na presença dele. E tem muitos aí que estão sendo enganados. Amém, meus irmãos? Aqui nesse canal eu falo que o Espírito Santo quer falar, não o que eu quero dizer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.